semelhança de triângulos. Vamos lá. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes possuem medidas iguais e quando seus lados correspondentes possuem medidas proporcionais. O quê? Não entendi nada. Vamos lá, vamos explicar bem devagarinho. Vamos ver primeiro quanto aos ângulos, tá? Eu peguei aqui dois triângulos, o ABC e o DEF, correto? Eu vou olhar primeiro o ângulo A com o ângulo D. Lembrem, tá, que como é uma comparação, eu tenho que pegar o ângulo de um com o ângulo de outro. Então, tanto o ângulo A no triângulo azul mede 90 graus, quanto o ângulo D no triângulo rosa mede 90 graus. Então, temos um ângulo aí com semelhança, congruente, certo? Mesma medida. Próximos ângulos, o B e o E. Eu posso ver que os dois, nos dois triângulos, medem 30 graus. E, por último, o ângulo C com o ângulo F. E, nos dois triângulos, ele mede 60 graus. Tudo bem? Então, se eu tenho os três ângulos correspondentes com medidas iguais, eu tenho aí uma semelhança de triângulos. Tudo bem? Isso foi quanto aos ângulos. Vamos dar uma olhadinha quanto aos lados. Vou pegar os mesmos triângulos, belezinha? Vamos lá. Eu vou pegar o lado AB com o ângulo DE. Lembrem-se, eu tenho que pegar o lado de um com o lado de outro. E a ordem importa, certo? Se eu estou comparando o triângulo azul com o triângulo rosa, eu tenho que sempre pegar nessa mesma ordem. Lado do azul com o lado do rosa, lado do azul com o lado do rosa. Essa ordem importa muito. Se você inverter a ordem no meio da sua semelhança, vai dar errado, certo? Então, vamos lá. O lado AB mede 3 e o DE 6. Se eu simplificar isso aqui, eu chego na proporção 1:2, belezinha? Próximos lados. Vou pegar o lado BC com o lado EF. Então, BC 5, EF 10. Se eu simplificar, 1/2, tudo bem? E, por último, o lado AC com o lado DF, 4 e 8. Se eu simplificar, eu chego lá no 1/2. Opa, quer dizer, então, que a proporção do triângulo azul para o triângulo rosa é de 1:2, 1/2. Ou seja, eles são semelhantes. Então, né, vamos lá. Quando eu tenho os três ângulos correspondentes congruentes, com medidas iguais, e eu tenho os lados que são semelhantes com medidas proporcionais, eu tenho aí uma semelhança de triângulo. Então, eu digo que o triângulo ABC é semelhante, esse é o símbolo de semelhança, ok? É um tio, com o triângulo DEF. Pessoal, notem que tá indo tudo na ordem, ó. O vértice A, vértice D, vértice B, vértice E, o C com F. Tem que ser na ordem, tá? Isso é muito importante. A gente tá falando de semelhança e de comparação, então tem que ter uma ordem, ok? Eu vou mostrar pra você aqui 3 casos de semelhança. Primeiro caso, que eu acho mais fácil, pelo menos pra mim, é o lado, lado, lado. É bem tranquilo, vocês vão perceber. Eu tenho aqui o triângulo LUA e o triângulo SOL. Triângulo Lua e o triângulo Sol. Eu vou comparar os dois. Dessa vez, eu vou pegar o da direita com o da esquerda para vocês verem que não tem problema, tá? Contanto que você siga a mesma ordem. O lado SO, 8. O lado LU, 6. Então, 8/6. Se eu simplificar, eu consigo 4/3. Vou pegar o próximo lado. O lado OL com o lado UA. Então, 24 e 18. Se eu simplificar, 4/3. Ótimo. Tenho dois lados proporcionais. Posso parar aqui, Thalita? Não, tem que ser os 3, tá? Tem que ir lá e fazer os 3. Então, os lados que estão faltando. O SL e o LA. 20 com 15, se eu simplificar, 4/3. Como eu tenho a mesma proporção para os 3 lados, então eu consigo justificar minha semelhança pelo caso lado, lado, lado. Então, o triângulo Lua é semelhante ao triângulo Sol. Lembrando que a ordem importa. Ô, Thalita, uma dúvida. Vamos supor que deu 4/3, 4/3, e aí quando eu fui fazer o SL e o LA, deu 5/3. Então, ele não é semelhante, belezinha?
Quanto aos lados, tem que ser os 3 lados certinho, ok? Próximo caso. Próximo caso de semelhança é o ângulo-ângulo. Ué, mas só tem 2 e o triângulo tem 3 ângulos. Então, se eu conseguir 2 ângulos que sejam congruentes, que sejam semelhantes, o terceiro vai ser consequentemente. Então, se você achar 2 ângulos que são congruentes, você já matou a charada, beleza? Este triângulo lindo aqui, ele aparece bastante em exercício. Só que existe um detalhe, e o detalhe é este aqui. Eu, professora Thalita, estou te afirmando que neste desenho, neste triângulo, o segmento YW é paralelo ao segmento BC. Esses 2 risquinhos aqui, eles significam paralelos, certo? Eu preciso te afirmar isso. Se o exercício não estiver te afirmando isso, você precisa descobrir qual é o caso de semelhança, tudo bem? Eles só vão ser paralelos se o exercício disser que eles são paralelos. Então, vamos lá, eu vou desenhar ele diferente aqui. Às vezes fica muito difícil para a gente olhar para o triângulo e perceber quais são os dois. Então, eu vou separá-los para vocês verem eles melhor, tudo bem? Então, ali, ó, o triângulo AYW e o ABC, certo? Então, deixei o original e escrevi ele de novo lá em cima. Ô, Thalita, eu posso fazer isso no exercício? Eu posso desenhar eles separados? Pode, não tem problema nenhum, certo? Ok? Contanto que você siga a ordem, tá? Depois, mais pro fim do vídeo, vai ter uns exercícios e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. De cara, já dá pra ver que o ângulo A é igual pros dois, certo? Ó, os dois têm o ângulo A, então não tem nem como falar que não é igual. Esse ângulo é igual pros dois. Aí, por que eu falei lá atrás que é importante eu falar que o YW é paralelo com o BC? Por conta do lindo do Teorema de Tales, tudo bem? Pelo Teorema de Tales, eu tenho, né, se eu tenho 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, eu tenho uma série de joguinhos com ângulos para eles serem iguais, para eles serem, enfim, né, outra aula, né, deve ter nos meus vídeos aí, dá uma procuradinha, senão eu vou deixar o vídeo muito extenso. Então, vamos lá, pelo Teorema de Tales, eu consigo afirmar que o ângulo B é igual ao ângulo Y. Opa! Quer dizer, então, que eu já achei 2 ângulos que são semelhantes. Quer dizer, então, que eu já posso falar que eles são semelhantes. Sim, você já pode dizer que eles são semelhantes. Mas, por curiosidade, eu também posso afirmar que o ângulo C é congruente ao ângulo W, belezinha? Então, pelo Teorema de Tales, tá? Y é igual a B e W é igual a C. Tranquilinho? Se você achou 2 ângulos que sejam semelhantes, então a semelhança já está dada. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo AYW. Gente, de novo, a ordem importa, tá? Ó, tá vendo que eu coloquei o A primeiro, e se eu coloquei o B, eu tenho que colocar o Y depois. Se eu coloquei o C, eu tenho que colocar o W depois. A ordem importa, ok? Então, caso ângulo, ângulo. E aí, eu tenho o terceiro caso de semelhança. Lado, ângulo, lado. Belezinha? Vamos lá. Eu tenho aqui o triângulo ABC e o EFG. Esses vértices sempre são muito criativos, né? Mas não dá pra fugir muito disso. Vamos lá. Vou aplicar primeiro aqui o ângulo BC e o ângulo FG. Eu tô comparando o rosa com o verde, lembra que a ordem importa. Então, o BC 4 e o FG 12. Se eu simplificar aqui, eu tenho 1/3, belezinha? Eu vou comparar o outro lado ali, né? O AC com o EG, 5 e 15. Se eu simplificar, novamente 1/3. Opa! Então, eu peguei 2 lados, tudo bem? E a proporção deles deu certinho. E aí, eu vou lá e vou pegar o ângulo C com o ângulo G, porque o exercício tá falando que os dois medem 38 graus. Então, vamos lá. Lembra que no caso lado, 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 eu tinha que fazer os 3 lados? E que no caso do ângulo, ângulo, eu tinha que pelo menos achar 2? O bom desse caso é que se o exercício só te der 2 lados e um ângulo, você consegue ver se ele é semelhante por esse caso. Então, vamos lá. Primeiro lado deu 1/3. O ângulo do meio deles deu 38 e o outro lado deles também deu 1/3, certo? Então, pelo caso lado, ângulo, lado, eu consigo afirmar aí para você que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EFG. Tranquilito? Então, foram aí os 3 casos. O caso lado, 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 falei certo, 3.
ângulo, ângulo, e o caso lado, ângulo, lado. Belezinha? Agora vamos ver aqui, né? Uns exercíciozinhos bonitinhos, certo? Primeiro exercício. Eu, Thalita, ou o exercício que vocês estiverem fazendo, está afirmando que o triângulo 10 é semelhante ao triângulo 1000. Então, você não precisa provar. O exercício já está falando para você que eles são semelhantes. Então, aqui eu tenho o triângulo 10 e aqui eu tenho o triângulo 1000. Aí tem um problema, né? Gente, é brincadeira, por favor, tá? Quando eu falo essas palavras assim, é brincadeira. Porque tem umas pessoas aí que eu vou te falar. É brincadeirinha, tá? Então, vamos falar certinho. Nós temos um leve problema. Por que eu tenho um problema? Porque eu tenho o vértice D aqui, e o vértice que é o correspondente para ele, lembra que a ordem importa, ó, porque o vértice D é correspondente com o vértice M. Eles estão invertidos. E aí eu tenho o vértice E com o vértice I, e o vértice Z com o vértice L. Eles que são os correspondentes. E aí fica invertido, e aí às vezes dá um nó na cabeça. Às vezes você vai cometer o erro de achar que o 2, ele é correspondente ao Y, e não é, tudo bem? Ou que o X, né, é correspondente ao 3, e não é assim, tá, gente? Você tem que olhar o vértice, por isso que a ordem é importante. Ô, Thalita, e agora o que eu faço? Eu vou nos exercícios mostrar vários jeitos que você pode fazer. Nesse exercício aqui, eu vou aconselhar você a desenhar o triângulo de novo. Então, eu vou deixar o triângulo 10 quietinho, porque ele tá na ordem bonitinha, e eu vou desenhar de novo o triângulo 1000. Então, ó, eu coloquei o vértice M, tá? Ó, correspondente com o vértice D. Coloquei o vértice I, correspondente ao E, e o L com o Z. Só que aí, o que eu tenho que fazer? Se eu escrevi o M aqui e o I aqui, eu tenho que vir aqui, ó, MI, certo? Ó, o MI vale 3, então eu escrevo 3 aqui. O M com L, aí vem aqui, ó, o M com L vale a 6, então eu coloco 6 aqui. E o I com L, certo? Ó, o I com L era Y, então eu ponho o Y aqui. Eu praticamente girei esse triângulo, certo? Só que você tem que desenhar com calma e muita atenção. Se você inverte os vértices e você vem aqui e escreve Y aqui, você já errou o seu exercício. Então, direitinho e bem devagar. Eu vou desenhar ele de novo para ficar mais fácil para eu mexer aqui, tá? Então, vamos lá. Eu sei que o segmento DE, tudo bem? Ele é proporcional ao MI e o segmento DZ é proporcional ao ML, certo? Vamos lá. Ó, devagar. O DE vale 2, o MI vale 3. O DZ vale X e o ML vale 6. Então, vou fazer aqui em cruz. 3 vezes X, 3X, e 2 vezes 6, 12, certo? Eu vou deixar o X aqui e passo 3 dividindo, 12 dividido por 3, 4. Então, eu descobri que esse aqui, o X, tudo bem? Vale 4. Agora, eu vou comparar, desculpa, vou fazer a semelhança entre outros dois. O DE, tá? O MI e o EZ, tudo bem? EZ com o IL. Então, devagarinho, tá? O DE é 2, o MI é 3. O EZ é 3, tudo bem? Certo? Ó, EZ, ok? E o IL é o Y. Então, eu vou fazer em cruz. 2 vezes Y, 2Y, e 3 vezes 3, 9. Vou pegar o 2 e vou passar dividindo. Então, 9 dividido por 2, 4,5. Então, eu achei que o X vale 4 e o Y vale 4,5. De novo. Esse é um exercício um pouco complexo, porque você teve que girar o triângulo primeiramente, mas depois que você girou, fica fácil. Próximo exercício. Esse tipo de exercício aqui, ele cai bastante, tá? Então, eu, no exercício, tô te afirmando que o ângulo B, ele é igual ao ângulo D. Aí você vai falar assim, ô Thalita, ok, não afirmou que os triângulos são semelhantes, só afirmou que o ângulo é semelhante. Então, você precisa justificar a semelhança dele. Só que nesse tipo de exercício, tem um lance muito bom ali. Por quê? Por conta deste vértice C. Tá vendo que ele é igual para os dois? Ó? Ele é igual para esse e ele é igual para esse. E o ângulo C, ele é OPV, ou seja, ele é oposto pelo vértice, ok? Então, significa que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, se eu sei que o ângulo vermelhinho é igual e que os ângulos azuis são iguais, pelo caso ângulo, eu sei que eles são semelhantes e eu posso continuar o meu exercício. Aí, eu vou explicar
um outro jeito de você resolver. Lembra que no primeiro eu girei o triângulo, certo? Nesse daqui, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar quais são os lados que são congruentes a partir do ângulo. Eita, é difícil. Não, é super fácil, vocês vão ver. Então, vamos lá. Eu vou olhar para onde que o ângulo azul tá apontando, certo? Eu não vou pegar o ângulo, eu vou pegar para onde que ele tá apontando. Ele tá apontando pro 3. O 3 tá no lado AB, ou BA, certo? E o ângulo azul do lado de cá tá apontando pro 6, pro lado DE. Então, eu sei que o lado AB, ele é congruente ao lado DE. Belezinha? Certo? Ok, vamos sumir com isso aqui. O próximo ângulo é o vermelho. Esse ângulo vermelho tá apontando pro lado AC. E esse ângulo vermelho tá apontando pro lado CE ou EC, tudo bem? Então, de novo, lado AC, tudo bem? E o lado CE. E o último ângulo, né? Esse ângulo A tá apontando pro BC e esse ângulo E tá apontando pro lado CD. Então, aqui, ó, eu consegui aqui a minha semelhança, a minha congruência, beleza? Se você consegue fazer isso aqui certinho, depois você pode esquecer os ângulos, tá? Não precisa olhar para eles. Então, o que eu vou fazer? Como a gente quer achar o x e o y, eu vou pegar de duplinha. Eu vou pegar primeiro essa duplinha aqui, certo? Então, vamos lá. O lado AB, viu lá no desenho? O lado AB vale 3. O lado DE vale 6. O lado AC vale x e o lado CE vale 10, ok? Se tá muito rápido, dá um pause no vídeo e vai lá e vê, tudo bem? Eu não posso ficar demorando muito, senão o vídeo fica muito longo. Já tá longo, mas enfim. Em cruz, 6x igual a 30, então x igual a 5. Então, eu descobri que meu x vale 5. Agora, eu vou pegar outra duplinha, certo? A duplinha ACCE, BC, CD. Então, de novo, vai lá devagarinho, tá? AC vale 5, que eu achei aqui, ó, tá? Ó, é o x, né? A gente achou aqui. 5 e 10, 7 e y. Se eu fizer em cruz, 5x igual a 70, então y, eu falei x, perdão. 5y igual a 70 e y igual a 14. De novo, se tiver rápido, volta o vídeo, dá um pause e vê bonitinho as correspondências, você vai ver que tá certinho. Próximo e último exercício. Esse tipo de exercício é um exercício que cai muito, são triângulos dentro de triângulos. E aí a minha dica para você é tentar, sim, desenhar eles separados. Então, a gente vai usar as duas técnicas, tá? Desenhar separado e, em vez de girar, eu vou fazer a comparação, tudo bem? Então, desculpa, só para lembrar, o ângulo A, para vocês lembrarem bonitinho, ó, o ângulo A é igual para os dois triângulos, tá? Então, vamos lá. Vou separar eles. Vou colocar o AMN aqui em cima e o ABC aqui embaixo, certo? Ok? Mas eu vou apagar isso aqui para eu fazer minhas contas. Então, vamos lá. Pelo ângulo A, eu sei que o MN é correspondente ao BC, tudo bem? Pelo ângulo amarelo, eu sei que o lado, AM é congruente ao lado AC. E o último ângulo, eu sei que o lado AN é proporcional, ao AB, ok? De novo, então eu usei as duas técnicas. Eu desenhei eles ao contrário e usei os ângulos para fazer a minha semelhança. Quando você tiver isso aqui, ok. Se você fizer isso aqui certinho, tá tudo tranquilo. Eu não vou pegar esses dois primeiro. Se eu pegar esses dois primeiro, eu vou ficar com o x e com o y juntos. Aí não vou achar ninguém. Então, eu vou começar pelos dois últimos, certo? Então, vamos lá. 5 sobre y é igual a 4 sobre 12. Fazendo a continha em cruz, 4y é igual a 60, y igual a 15. E agora sim, eu vou voltar lá e vou pegar os dois primeiros. 7 sobre x é igual a 5 sobre 15. 5x igual a 105, x igual a 21. Tudo bem? Eu sei que foi um pouquinho rapidinho, mas dá um pause no vídeo e volta ele devagarinho que você vai ver. Gente, é o seguinte. Essa foi nossa aulinha de semelhança de triângulos. Vocês precisam sempre lembrar da ordem, a ordem importa muito. E as duas dicas que eu dou é, você pode desenhar os triângulos separados, você pode inverter os triângulos para eles ficarem iguais,
você pode usar os ângulos de correspondência para você fazer a sua semelhança. Aí você vai fazer o método que ficar mais confortável para você, o método que você olhar e falar assim, esse daqui é mais fácil. Belezinha? Gente, é isso, viu? Espero que eu tenha sido útil para vocês, espero que eu tenha ajudado. Beijinho.